Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 9 de junho de 2021. São 23 horas e 6 minutos. Lição 3 da classe de juvenis. O crente e os movimentos sociais. Começando respondendo a hora da revisão. Resposta número 1. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Resposta número 2. Direito à educação, à saúde e moradia. Resposta número 3. A oração. Resposta número 4. Sim, temos um Deus que ama a justiça e que se preocupa com os necessitados e carentes, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Resposta número 5. Podemos orar e proclamar a palavra de Deus, pois somente ela é capaz de mudar o coração do homem e a sociedade de um modo geral. Hoje vamos falar sobre o crente e os movimentos sociais. E tem algumas questões bastante plausíveis para os nossos dias, bastante importantes até. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridades que não vêm de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Aos Romanos, capítulo 13, versículo 1. Bem, é possível, apesar de você ser jovem, você pode ter aí uma visão política, ser de um determinado partido político ou algo dessa natureza. Você pode ter as suas preferências políticas, vamos assim dizer. Entretanto, é imprescindível que você tenha na sua mente o seguinte: você precisa julgar com a reta justiça. O que é isso na prática? Não é porque o seu candidato preferido fez algo errado que você vai tentar justificá-lo com o erro do outro. Você precisa aceitar que ele está errado. E não é porque o outro candidato, que não é o seu, fez algo certo que você vai ser contra ele. Você precisa também estar completamente correto no seu julgamento. Se o outro lá fez algo certo, você precisa, claro, aceitar que ele está certo. Nós, como cristãos, nós devemos ser neutros nessas ocasiões e precisamos falar com aquilo que a Bíblia nos afirma. Nós precisamos ser pautados na palavra, portanto, devemos julgar pela reta justiça. Introdução. Desde os caras pintadas no governo Fernando Collor até as manifestações mais recentes, temos visto o crescimento do número de grupos que se organizam e saem às ruas a favor ou contra alguma resolução, opinião, fato, etc. Infelizmente, muitos movimentos sociais estão comprometidos com ideologias maléficas e contrárias às Sagradas Escrituras. Precisamos ter cuidado. Temos visto que as manifestações causam transtornos e prejuízos ao patrimônio público, produzindo violência e anarquia. Então, por esta razão, por estar aí com prejuízo ao patrimônio público, produzindo violência e anarquia, então, independente da sua questão política, você não pode estar nessa manifestação. Por quê? Porque isso vai contra a palavra do Senhor. Eu quero falar hoje dentro dessa lição, sobre 4 grupos específicos no Brasil. Existem mais do que isso, mas esses aqui são os mais ditados pela grande mídia, que são os pobres, os negros, os nordestinos e os homossexuais. Parece que não tem nada a ver com a nossa lição de hoje, mas você vai compreender que sim, tem tudo a ver. Recentemente, o soldado militar, policial negro, ele foi assassinado. Entretanto, nós não vimos nenhuma manifestação da grande mídia. O que eu quero dizer com isso? Olha, é uma situação um tanto quanto delicada para falar acerca dessas questões, porque nós, como cristãos, nós não fazemos acepção de pessoa, isso é claro. Entretanto, às vezes as pessoas podem aparentemente achar que eu estou indo para um outro lado, mas você vai compreender bem. Quando a polícia faz uma operação, por exemplo, e alguma pessoa negra morre, rapidamente as manifestações saem em todas as mídias televisivas, por exemplo, jornais, revistas, dizendo que vidas negras importam. Bom, verdade é que a vida negra importa sim,
tanto branco quanto negro, todos nós somos iguais diante do Senhor. A grande questão aqui é que a televisão, os jornais usam isso para criar aquela questão do ódio. Vou te dar um exemplo. Esse policial que foi morto, Leandro Martins Patrocínio, ele era negro, mas você não vê nenhuma manifestação. Por quê? Porque ele era policial. Só porque ele era policial, ou seja, ele estava do lado da justiça, estava do lado da lei. E todas as questões, todas as pessoas que geralmente morrem negras, que a mídia defende, são geralmente, pode ter uma exceção ou outra, mas geralmente é sempre uma pessoa de má índole, uma pessoa que não está de acordo com a justiça. E por que isso acontece? Primeiro, por causa da audiência, porque é isso que dá audiência, mas isso aí vai causar ódio naquela pessoa negra. Por quê? Porque aquela pessoa negra vai ouvir aquela reportagem e vai achar, só matou porque é uma pessoa negra. Então eu estou te provando aqui com um caso bem recente, o que não é verdade. A televisão ela usa o negro para fazer uma massa de manobra. Assim também como ele faz com o pobre, até mesmo com os homossexuais também acontece isso, e com os nordestinos. Então veja que acontece essas questões de movimentos sociais, nas manifestações, é sempre em prol de algo parecido. Por exemplo, vidas negras importam, as pessoas vão para a rua para fazer as suas manifestações e muitas das vezes de forma equivocada, está defendendo muitas das vezes um miliante, alguém que está de acordo com o tráfico de drogas, por exemplo. Não estou dizendo que são todos os casos, estou dizendo a grande massa esmagadora das vezes é assim que funciona. Então, o que as pessoas estão defendendo uma pessoa negra que, na verdade, na sua estrutura, defendia aquilo que era errado. Mas você vê que eu estou te mostrando aqui um exemplo atual sobre o policial negro que morreu, mas ninguém falou nada. Por quê? Justamente por ele ser policial. Mas se ele fosse uma pessoa, talvez uma pessoa ligada ao tráfico de drogas, por exemplo, e tivesse sido morto numa operação policial, muito provavelmente a grande mídia iria defendê-lo. Então veja que isso aqui é um dos grupos, né, no caso aqui o negro, que é usado para força de manobra. A televisão faz uma manobra para dizer que as pessoas estão contra o negro, mas na verdade até a própria televisão, a mídia em si, ela também é contra, ela não tem na verdade ela não tem nada a favor, ela só usa aquilo para ter audiência e com isso ganhar dinheiro através de vendas de jornais, de revistas ou mesmo dos noticiários. Então, tudo que nós vamos fazer sobre a questão política, nós precisamos ter um olho bíblico para que nós não venhamos também ser uma massa de manobra. Da mesma forma também, temos pessoas pobres, que os políticos, por exemplo, sempre vão falar dos pobres, os mais necessitados, Na verdade, o que eles estão fazendo é algo para eles mesmos, eles não têm nenhum vínculo com a pessoa só porque ela é pobre, ele só usa isso para defender suas causas, o seu próprio salário altíssimo que eles recebem, né? E da mesma forma também são os nordestinos, também que eles falam muito dos nordestinos e também dos homossexuais. Então veja que aqui eles só usam esses grupos somente para fazer manobra, eles não se importam na verdade com esse grupo de pessoas, eles de fato não se importam. Porque se importassem, por exemplo, teriam feito manifestações a favor, por exemplo, desse policial que foi morto. Então você precisa ter muito cuidado naquilo que você defende. Você precisa ter muito cuidado nas questões com que você defende para que você assim não venha fazer algo errado. Orando pelos governantes. O voto é algo muito importante. Depois não adianta sair por aí fazendo parte de movimentos sociais e muitas vezes sendo massa de manobra nas mãos dos ímpios. A Constituição brasileira garante a todos os cidadãos direitos básicos, tais como saúde, educação, moradia e transporte, mas na prática sabemos que a realidade é bem diferente. Uma outra questão sobre a massa de manobra é sobre as questões políticas. Eles sempre colocam a questão, por exemplo, do socialismo. O socialismo, em tese, em teoria, ele é perfeito. No discurso ele é perfeito. Entretanto, na prática é uma outra história. Para não se prolongar, o que seria o socialismo? O que o socialismo quer implantar? Vou te dar um exemplo.
você teria moradia e alimento, e só. Aí você vai pensar, mas se tem uma moradia e o alimento para mim tá bom. Você vai ver que não é bem assim. Por quê? Porque independente da onde que a pessoa mora, para o socialismo, aquilo é uma moradia, independente de onde seja. Se está morando num lugar onde tem valas negras ou coisa parecida, não tem saneamento básico, mas para o socialismo aquilo é uma moradia, então você tem a sua moradia. E o alimento também, independente do que seja, para eles é um alimento, então você se dá por satisfeito. Em outras palavras, você terá, né, você não, né? A questão do socialismo prega o seguinte, que a pessoa terá um lugar para morar, independente do que seja, ou seja, ele nunca será numa mansão, ele nunca vai ser rico, e também o alimento, ele vai sempre comer algo muito simplório, ele nunca vai poder comer algo espantoso, muito caro. Por quê? Porque o socialismo quer implantar uma questão de pessoas que vivem de uma forma que nunca podem crescer, ou seja, uma pessoa do socialismo nunca vai ter uma casa muito cara, por exemplo, ele nunca vai poder morar numa mansão, ele não vai poder ter um carro na garagem, ele não pode comer o que ele quiser ir num bom restaurante caro, por exemplo. Por quê? Porque ele é do socialismo. Ele não pode nem mesmo ter um celular, só para você ter uma ideia. Por quê? Porque isso faz parte do socialismo. Então você vê que o socialismo, o discurso pode até ser perfeito, mas a prática é completamente equivocada. E como já dizia Albert Einstein, a teoria é sempre assassinada mais cedo ou mais tarde pela prática, né? Movimentos sociais? Evidentemente, o crente deseja uma sociedade melhor, embora saibamos que a nossa pátria é no céu, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas desejar uma sociedade melhor, e não há nada de errado nisso, não justifica que alguns crentes acabem participando de movimentos sociais violentos contrários à fé cristã. Isso não agrada a Deus. Então veja que aqui nós temos uma outra questão. A questão da manifestação, por exemplo, você já viu uma manifestação resolver algum problema? A manifestação em si ela não resolve. Até porque se fosse isso, o Brasil seria o melhor país do mundo, porque o que tem de manifestação aqui no país é algo que não dá nem para contar, né? Então por aí você vê que a manifestação em si ela não funciona. Mas mesmo uma pessoa que é uma pessoa cristã que vai para uma manifestação que tem quebra-quebra, violência, anarquia, derruba as questões de questões públicas e até mesmo em empresas privadas e está com fogo em ônibus, no que isso vai resolver? Isso é uma anarquia e está fora dos princípios bíblicos. Então veja que você, claro, a pessoa pode sim, o cristão pode sim participar de um movimento social. Não há nada de errado nisso. Não há nada de errado em querer uma sociedade melhor, ter uma vida financeira melhor com um trabalho que fique claro. Mas isso não quer dizer que você vai participar de coisas que vai contra a Bíblia. Nós precisamos compreender que nós precisamos transformar o mundo através do nosso entendimento. Que entendimento é esse? O entendimento da palavra. Então veja que há essas questões políticas, também a questão de pessoas que têm uma questão política, têm uma visão política, né? O cristão que tem uma visão política, também não há nenhum problema, como eu falei anteriormente, desde que saiba julgar corretamente. Mas o que vemos hoje, pessoas até mesmo dentro da igreja brigando por causa de líderes políticos por questões políticas. Isto não é bíblico, isto é antibíblico, e uma pessoa salva na pessoa de Cristo não deve perder o seu tempo debatendo coisas desnecessárias, visões políticas desnecessárias. Verdade é que o governante, a pessoa que governa o país, e os senadores, vereadores e todos eles estão ali e ganham muito bem, e quando eles fazem um trabalho bem feito, eles não fazem mais do que a sua obrigação. Então eles não merecem aplausos de forma nenhuma. Nós devemos compreender que uma questão política, as pessoas que estão lá para liderar o país, e cidades e estados, eles precisam fazer o que tem que ser feito, até porque, como eu já falei, os salários deles são muito altos, então eles, quando fazem alguma coisa, não fazem mais do que sua obrigação. Então, nós como cristãos, nós não devemos ficar brigando um com os outros por questões políticas. Isto é antibíblico e não é coisa de um cristão salvo na pessoa de Cristo estar fazendo. Um Deus que ama a justiça.
Temos um Deus que ama a justiça e que se preocupa com os necessitados e carentes, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Deus é justo e repudia injustiça em todos os aspectos, porém, sob pretexto de protestar contra injustiças, sair por aí cometendo outras também não é o caminho, ou os fins não justificam os meios. Então veja que Deus não gosta da injustiça. Então, se um cristão vai para a rua e faz um quebra-quebra, queima um ônibus, por exemplo, ele está indo contra aquele empresário que trabalhou, que fez o que tinha que fazer e colocou ali a sua empresa que paga imposto. Então, e com esse imposto ele faz com que a economia gire, né, que o país com isso ajuda o país a crescer. Então você vai lá e quebra um patrimônio deste privado ou público, você está sendo injusto. Então Deus não tem prazer neste negócio. Há outras formas corretas de ir a favor, né, procurar os direitos, né? Quando nós temos o nosso direito, ou um direito ou outro lesado, o que nós vamos fazer? Nós vamos à justiça, que é o melhor caminho. É um caminho mais lento, é verdade. Acredito até que a justiça brasileira não é uma justiça cega, na verdade ela é paga para não ver. Entretanto, nós precisamos compreender que Deus é um Deus justo, então nós vamos pela reta justiça, então nós vamos para a justiça para requerer os nossos direitos. O cristão não deve sair por aí quebrando as coisas, fazendo anarquia, fazendo violência, muitas das vezes até pessoas que morrem em manifestações. Então veja que isso não é o preço a se pagar, não é o caminho. Não estou aqui dizendo que você não pode ir para uma manifestação, mas você precisa ver qual tipo de manifestação você está indo. Será que o que você está fazendo lá não é contra a palavra? Será que quando você está numa passeata, você não está até mesmo conivente com o pecado, né? Precisamos compreender, por exemplo, um cristão, por exemplo, não deve ir para uma passeata de homossexuais. Por quê? Porque a Bíblia não está de acordo com a homossexualidade. A Bíblia não está de acordo. Aí o cristão vai sair da sua casa para ir numa passeata dessa? Não dá. Isto é antibíblico, não tem coerência. Então veja que nós precisamos compreender que nós precisamos andar pela palavra do Senhor. Mais uma vez é bom deixar claro sobre a questão da homossexualidade, que apesar que nós sabemos que a Bíblia é contra a prática, mas a pessoa ela é livre para fazer o que ela bem quiser da sua vida, sabendo que naquele grande dia ela vai dar conta disso a Deus. E nós devemos apenas pregar o Evangelho com amor e não querer falar coisas que não deve, ou até mesmo desejar um mal a essa pessoa. Isso não é algo de Deus, isso não é bíblico. A Bíblia ela é contra a questão da homossexualidade, mais uma vez eu devo dizer. Entretanto, não é por isso que nós temos que colocar uma questão aqui mais direta. Nós não devemos, nós pregamos a palavra, a pessoa acredita ou não, confia na palavra ou não, nós não devemos tentar colocar a palavra goela abaixo na vida da pessoa, nós apenas proferimos a palavra, falamos da palavra, pregamos a palavra, vivemos a palavra. Agora, se alguém rejeita a palavra, é o direito dessa pessoa rejeitar. Ela não é obrigada a aceitar a palavra. Bom seria se ela aceitasse. Mas se ela não aceita, ela tem todo o direito, ela é livre para dizer sim ou dizer não à palavra do Senhor. Para concluir, como servos do Senhor, não podemos depositar nossa fé e ação em movimentos sociais que possuem motivações políticas escusas. Precisamos orar pela nossa nação e governantes, pois não existe situação, por pior que seja, que não possa ser mudada mediante a oração. Se quisermos fazer a diferença, intercedamos em favor do nosso povo que tanto precisa de paz e de justiça. Então, como nós vamos fazer a nossa manifestação? Nós vamos para a consagração orar. Nós vamos para a vigília orar. Nós vamos para o culto de doutrina orar. Nós vamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Senhor. A solução do país está na nossa oração. É pela oração que nós seremos ouvidos. Então veja que isto sim é uma manifestação cristã. É quando nós vamos aos pés do Senhor para orar e buscar de Deus uma resposta.
Quando há uma questão dessa política, nós oramos também pelas autoridades. Nós oramos para que Deus dê direcionamento a eles. Porque se a igreja está orando, certamente, em prol de um determinado governante, por uma questão específica, o Senhor pode tocar no coração daquele governante e fazer como tem que fazer. Porque verdade é que os políticos vão sempre ir contra a palavra, claro, com algumas exceções, mas geralmente vão sempre contra a palavra, vão sempre dizer contra a palavra, até porque o intuito do adversário é fazer com que as pessoas se distanciem da palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, quanto mais nós falamos da palavra, mais levamos Cristo às pessoas. As pessoas tendem a ser mais esclarecidas e assim aceitam a Cristo, e assim temos uma sociedade melhor. Mas digo e repito, precisamos ter cuidado sobre essas questões da mídia, por exemplo, porque vemos aí o caso, voltar a falar do caso do policial que era negro, que infelizmente foi assassinado, e nenhuma televisão fala algo do tipo vidas negras importam. Por quê? Porque a pessoa que morreu, que foi assassinada, foi um policial. Se fosse uma outra pessoa, vinha aquelas histórias, né? E aparece os sonhos que a pessoa queria ser engenheiro, queria ser um advogado, queria isso, queria ser aquilo, mas foi interrompido pela ação da polícia. Aí fica difícil para nós, porque nós precisamos compreender que, infelizmente, por mais que nós pregamos a palavra, haverá sempre pessoas que não vai com a palavra, vai ter sempre aquelas pessoas que irão fazer coisas erradas. E nós, como cristãos, devemos sempre ficar do lado da justiça, sempre do lado da polícia, que para nós, né, seria a polícia, né? Nós temos sempre que ficar do lado da polícia. A polícia comete erro? Claro que comete erros. E nós também não podemos ficar do lado da polícia quando esta comete um erro. Nós também temos que falar. Entretanto, o caso aqui do policial Leandro Martins Patrocínio, que infelizmente perdeu a sua vida de uma forma por tortura, inclusive, mas você não vê, a mídia até noticiou a morte do policial, entretanto, nenhuma manifestação do tipo vidas negras importam, o que só mostra para nós que essa mídia está sempre do lado errado, né? Está sempre do lado errado. Vemos que há situações, né, como foi o caso nos Estados Unidos, que um policial branco matou um homem negro, errou ali, não deveria ter feito o que fez, até porque o homem estava imobilizado, não tinha mais como reagir, era somente prender e levar para a delegacia. Ali de fato foi uma exceção, né? Exceção não, foi uma... me fugiu aqui a palavra, mas a polícia ali agiu mais do que deveria, né? Mais do que deveria. Foi um erro? Claro que foi um erro. Nós não devemos ficar, mais uma vez eu digo, nós não ficamos de acordo com aquilo que está errado. Como eu falei no início, independente de quem está, independente da sua linha política, independente de quem você defende, se alguém errou, você precisa falar que errou. Independente de quem seja, se você errou, você tem que admitir que você errou. Se eu errei, eu tenho que admitir que eu errei. Se alguém da nossa família errou, nós temos que admitir também. Então veja que nós não precisamos e não devemos passar a mão na cabeça de ninguém. O certo é o certo, independente de quem está fazendo, errado é errado, independente de quem esteja fazendo. Então, o cristão ele pode sim ir para as manifestações sociais, pode, até pode, não há nenhum problema, desde que essa manifestação seja pacífica e seja por uma questão bíblica, né? Eu digo bíblico não que vai ser em questões de igreja, templo, não, nada disso. Por exemplo, nós não podemos ir numa manifestação, como eu falei, por exemplo, sobre a homossexualidade, por exemplo, liberação das drogas. Vamos na manifestação para o governo liberar as drogas. Aí não dá, né? Por quê? Porque é contra a palavra. Então nós precisamos vigiar nessas questões, até porque os políticos vão sempre ficar do lado deles, vão sempre fazer as coisas em prol deles mesmos. Então nós precisamos compreender que, por exemplo, a nossa próxima lição vai falar sobre a legalização das drogas. Então veja que aqui uma
coisa aqui tem segmento com a outra. Então nós não devemos fazer manifestações, qualquer manifestação vamos lá se manifestar. Não. A melhor maneira que nós devemos manifestar é na oração. É orando ao Senhor, porque certamente o Senhor vai nos dar uma direção daquilo que nós temos que fazer. Quando nós oramos em prol de um determinado governante, por exemplo, o Senhor pode instruí-lo a fazer aquilo que tem que fazer. O cristão, inclusive, vou até abrir um parênteses aqui, o cristão não precisa de um político cristão em Brasília para representar a igreja. A igreja que é representante de Deus na terra. Nós somos representantes, nós não precisamos de representantes em Brasília e em lugar nenhum. Não estou dizendo aqui com isso que a pessoa cristã não deve entrar para a política. Se ele quiser, se ele sentir de Deus, é com ele e Deus. Mas nós não precisamos. Por quê? Porque nós temos a oração. Nós podemos orar e as coisas andam nos seus devidos lugares. Há uns anos atrás, 30, 40 anos, por exemplo, as pessoas oravam ao Senhor e não existia perseguição à igreja, não existia isso ou aquilo. Por quê? Porque a igreja estava sempre em oração. Mas hoje, infelizmente, as pessoas estão se afastando da oração, dos trabalhos de oração. Então vemos o país do jeito que está. Mas, volto a dizer que esse grupo, os 4 grupos que eu mencionei sobre os pobres, os negros, os nordestinos e os homossexuais, são os grupos que mais a mídia usa para manifestação, para benefício próprio, que bem da verdade mesmo, a mídia, a grande mídia, jornais, revistas, televisão, não se importam de maneira nenhuma com eles, só usam mesmo para massa de manobra, somente para, com isso, criar a política do ódio, para fazer com que os negros, por exemplo, fiquem contra a polícia só matou porque era negro. Então você vê ali um negro que foi morto e a mídia não fala nada. Por quê? Porque ele era policial. Então veja que é apenas uma massa de manobra. Então nós precisamos ter coerência naquilo que nós vamos defender. Nós devemos ter a questão bíblica em pauta. Nós devemos ter o nosso raciocínio perfeito diante do Senhor para essas situações. Nós precisamos compreender que muitas das vezes as pessoas são usadas apenas para massa de manobra. Então veja que nós, como nós somos entendidos, somos esclarecidos, certamente nós não vamos nos deixar levar pela mídia e pelas manifestações sociais, porque nós temos a oração, temos o Espírito Santo do Senhor, temos a mente de Cristo, então nós temos uma mente saudável e certamente esclarecidos, e por isso vamos transformar o mundo através do nosso entendimento. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!